Nicolas, vem aqui, Nicolas. Olha, tá chamando. Vamos lá. Vamos! Ei, Nicolas, bom de aniversário pra você aqui, Nicolas. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Oxe, como assim? Nicolas, vem aqui, Nicolas. Olha, tá chamando. Vamos lá. Vamos! Ei, Nicolas, bom de aniversário pra você aqui, Nicolas. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Oxe, como assim?